Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos para mais um. Estamos iniciando o nosso 7º episódio. A gente está muito feliz com os resultados, com aquilo que a gente tem aprendido aqui, com as conversas com pessoas maravilhosas. Hoje a gente vai receber uma pessoa sensacional que vai agregar muito conhecimento para a gente. E antes, de a gente começar o nosso bate-papo, que passa muito rápido, eu quero te lembrar para você se inscrever no YouTube, lá no Manutenção com Propósito, né, @manutenção com propósito, no LinkedIn também. Se inscreve lá para você receber as notificações, né, de quando lançar os novos vídeos. Relembrando e pedindo desculpa, porque nós temos 2 séries, né, que rodam juntos. Uma são as entrevistas aqui no Rio de Janeiro, e o outro é a manutenção nos estados, que a gente está conversando com pessoas de estados diferentes. Esses últimos 2 meses foram bem atarefados, a gente não conseguiu gravar com ninguém dos outros estados, mas a nossa expectativa é que no mês que vem a gente já inicie o mês aí gravando com 2 estados diferentes de assuntos diversos, e nós vamos falar de todos os tipos de manutenção. Acho que é muito legal lembrar que a gente pega profissionais de todas as áreas, né? Isso é muito rico para a gente. E eu quero agradecer, né, a loja virtual dedestore.com.br, a loja virtual que nos patrocina, que nos apoia. Muito obrigado pelo patrocínio, pelo apoio. E se você quer colaborar, se você acredita na manutenção com propósito e quer ser um parceiro do nosso podcast, basta entrar em contato. Bom, vamos lá. Hoje eu estou aqui com a Juliana, né? A gente colocou no LinkedIn esses dias, né, qual seria o assunto que nós falaríamos nessa entrevista. Uma indicação de um amigo nosso em comum, né, do Marcos, do Marquinhos. O Luiz também ajudou em apresentar. Qual foi o que me chamou a atenção, né? Estudando sobre manutenção, a gente viu sobre a ISO 55000. E aí estudei um pouco sobre isso e eu achei muito pertinente para todo mundo, né, que trabalha com manutenção. E, pois bem, conheci, através de uma indicação, uma pessoa que vai conseguir contribuir demais conosco com esse assunto. Se você já ouviu falar sobre a ISO 55000, você vai conhecer um pouco mais. E se você nunca ouviu, chegou a hora de você ter a oportunidade de aprender um pouco. Bom, então, como eu falei, a Juliana está aqui. Como de costume, eu vou pedir para que ela conte um pouco da vida dela, da vida profissional, como ela chegou nessa área, apresentar quem é a Juliana para a gente. Perfeito. Obrigada pelo convite. É um desafio para mim, nunca participei de nenhuma atividade parecida, mas eu acho que é uma iniciativa grandiosa, assim, levar mais conhecimento para as pessoas de uma forma tão leve, né, um bate-papo. Então, me sinto honrada, obrigada aí pela oportunidade. Agradeço. Bem, eu sou Juliana Reis, eu tenho 35 anos, eu sou formada em engenharia de produção. O tema ISO 55000 é um pouco novo na minha vida também, assim, eu estou desde finalzinho de 2018 aí, buscando conhecimento sobre o tema e trabalhando um pouco nisso, mas meu início, assim, depois de formada em engenharia de produção, foi em outra área completamente diferente. Hoje eu vejo até alguma integração, mas eu comecei com projetos, gerenciamento de projetos, comecei como planejadora de projetos, coordenadora ali de interface, né, entre as disciplinas de um projeto. E logo assim que eu saí da faculdade, né, terminei a graduação, eu fui buscando conhecimentos por esse caminho. Cheguei a fazer até a certificação do PMP, então fui muito, muito voltada a projetos e sempre também na área de petróleo. Então, trabalhei em empresas de petróleo. Meus 2 primeiros empregos assim, foram em empresas de petróleo. Primeiro, consultoria de projetos para a Petrobras, e depois uma empresa mais de indústria, né? Mais também na indústria do petróleo. E aí, só em 2017, eu passei para o Metrô Rio, também para trabalhar no escritório de projetos, então continuando em projetos. E aí, em 2018, no finalzinho, tinha um projeto começando para implantar a gestão de ativos no metrô. E surgiu o convite, e aí eu não conhecia nada também, eu nunca tinha ouvido falar na ISO 55000, e foi por aí. Assim, primeiro eu entrei para ser a planejadora do projeto,
cuidar do cronograma, toda a parte de documentação do projeto, planejamento e tudo mais. E aí fui aos pouquinhos passando para a parte técnica, para aprender um pouco sobre a ISO 55000 e a gestão de ativos, até que troquei oficialmente de área, digamos assim. E aí, ao longo do projeto, eu fui buscando também conhecimento, fomos a congressos, participamos de cursos para aprender. Eu acho que era um assunto, é ainda um assunto novo, assim, acho que no Brasil, mas eu acho que está cada vez sendo mais discutido, mais falado, mais utilizado também. Então, aí eu fui aprendendo, busquei a certificação na ISO 55000, mas assim, também porque eu já estava estudando sobre o assunto, eu vi uma oportunidade de aproveitar o conhecimento que eu já estava estudando, né, para conseguir suprir ali as necessidades do trabalho. Eu falei, vou aproveitar e vou garantir aqui a certificação. E foi mais ou menos nessa mesma época, 2019. E aí, a partir daí, comecei a trabalhar com gestão de ativos e gostei, assim. Escolhi ficar no assunto. Acho que é isso. Legal demais. Bom, ainda falando um pouco de você, né? Você explicou aí como é que foi a sua carreira, né? Nos ramos que você trabalhou. Você fez faculdade, você fez graduação em engenharia de produção, né? Isso, na UF, ali em Niterói. Tem muito tempo já que você se formou? Eu me formei em 2011. Dezembro de 2011, já tem um tempinho. Aí fiquei fora da academia, né, do meio universitário, e depois voltei em 2016. Aí eu fiz um mestrado em engenharia de produção e emendei num doutorado em engenharia de produção. Terminei agora em meados de 2022, assim. Então, voltei para a academia. Eu gosto bastante de estar ali no meio universitário, porque tem muito incentivo a estudar os conceitos e os métodos por trás, por estudar mesmo, né? Por estudar os modelos matemáticos e tudo mais, sem pensar tanto nos resultados, né? Quando a gente está no mercado, é um pouco diferente, né? Sim. Você não se apega ao modelo e busca mais os resultados. Você não estuda o modelo só por estudar, né? No final, você quer resultado. Então, é bom que aí eu acabei conseguindo alinhar esses dois conhecimentos, essas duas formas de trabalhar, assim. Legal, parabéns. Obrigada. Você falou de uma maneira muito legal, né? Com bastante humildade. Parabéns, tá? Você falou de aprendizagem, né? Isso é muito importante. Você falou uma outra coisa muito interessante também, que tem tudo a ver com os nossos assuntos, sobre aprender com vontade do conhecimento. Sim. Mesmo, né? É lógico que a gente sempre frisa que a ideia do manutenção com propósito, nós somos trabalhadores, né? Nós trabalhamos hoje, nós temos Sim. a nossa carga de trabalho, queremos evoluir, precisamos disso para evoluir como pessoa, né? Nossa família precisa. Só que é realmente importante a gente estudar pela vontade de aprender. Eu lembro que eu tinha um colega que, aí só citando, né, para a galera os técnicos, né, oficial de manutenção, que ele era mecânico. Ele falou, não, eu estudei elétrica porque eu vi que o eletricista fazia menos coisas. Aí eu falei, pô, que motivação, né? Sim. Mas por vezes a gente lógico que está linkado aos nossos objetivos de vida, né? Mas como você falou, o meio universitário, né, acadêmico, acaba fazendo a gente aprender pela curiosidade, por metodologia. Sim. Então, legal. Eu não sabia, conheço você há pouco tempo também, então vão surgir vários assuntos. Bom, beleza, Juliana. Fico feliz demais em ter você aqui. E a gente vai falar sobre a ISO 55000. Antes da gente falar exatamente, destrinchar tudo sobre a ISO 55000, tudo acho que é exagero, né? A gente vai conseguir falar algumas coisas. O nome já diz, né? Gestão de ativos. Sim. E esse termo, né? O ativo, ele... Acho que a maioria das pessoas conhecem, já ouviu falar, sabe o que é o ativo de uma empresa. Mas você pode explicar para a gente uma definição? O que é um ativo? Tá. Na norma, né? Vou tentar sempre levar um pouquinho para a norma, mas falar também de uma forma mais clara. Na norma, ativo é algo ou uma entidade que gera valor para a organização. Então, é uma definição um pouco abrangente, né, demais. E aí, esse valor para a organização pode ser financeiro ou não, né? E o ativo pode ser tangível ou intangível. Então, a gente tem ativos físicos, por exemplo. Então, um equipamento é um ativo, um prédio pode ser um ativo, né? Uma máquina,
computador, tudo isso pode ser um ativo, né? E quando a gente fala de ativo intangível, então a gente pode pensar em softwares, imagem da empresa, a marca da empresa, patente, né? Tudo isso também pode ser considerado ativo, conhecimento. Então, quando a gente fala da norma ISO 55000, ela abrange todos esses tipos de ativo. Perfeito. Então, assim, quando você falou de ativos tangíveis e intangíveis, né? Eu ia perguntar, antes de eu perguntar, você respondeu, né? Uma tecnologia que foi desenvolvida, né? Uma patenteada. Perfeito, é um ativo. Conhecimento, assim, mas como definir isso? É curiosidade mesmo, assim. Exemplo, você tem uma patente, é mais tranquilo. Vamos supor que você conseguiu desenvolver uma tecnologia para resolver um problema. E aí tem que estar definido o que é isso, né, para ser o ativo. Exemplo, um conhecimento que está dentro de um colaborador ou um grupo de colaborador também pode ser considerado como um ativo? Sim, quando a gente fala em implantação, né, da norma ISO 55000, pessoas, né, colaboradores, a estrutura organizacional é um ativo da companhia, né? Se a gente pensa até em, por exemplo, empresas de consultoria, o que ela tem de ativo é conhecimento, né? São pessoas e os conhecimentos das pessoas. Perfeito. A gente vai mais para frente destrinchar sobre a ISO, e aí eu fiquei bem curioso sobre essa ideia do conhecimento ser um ativo, né? Sim. Pô, bem legal, a gente vai voltar a falar sobre isso. E você explicou para a gente o que é ativos, e aí tem o que é a gestão de ativos, né? E agora eu estou mais curioso ainda, porque logo de cara eu estava pensando mais nos equipamentos e tudo mais, acho que a gente vai ter muito assunto nisso aí. E gestão de ativos, como que funciona? Então, de novo, pela definição da norma, né, ISO 55000, gestão de ativos é uma atividade coordenada de uma empresa, né, para conseguir gerar valor a partir dos seus ativos. E aí sempre buscando o equilíbrio entre custo, risco e desempenho. Essa é a definição da norma, né? E aí a gente pode destrinchar em alguns pedaços aí. Quando fala em atividade coordenada, remete muito a processos, metodologia. Então, é conseguir fazer as coisas de forma padronizada e sistemática, né? Tudo tá documentado para todo mundo conseguir reproduzir de uma mesma forma. Então, começa um pouco por aí. Quando fala extrair valor a partir dos ativos, né? Que os ativos existem para gerar valor para a companhia. O objetivo fim do ativo é esse, no final das contas. E aí, de novo, falando valor, pode ser financeiro ou não, né? Então, o objetivo da gestão de ativo é conseguir extrair o máximo de valor dos ativos para a companhia. E aí, buscando equilíbrio entre custo, risco e desempenho. Todas as decisões, todos os processos e estudos da gestão de ativos pauta muito nessa busca pelo equilíbrio entre custo, risco e desempenho. Então, hoje, por exemplo, no meu dia a dia, 100% eu vou estar pensando em custo, risco e desempenho. Perfeito. Custo, risco e desempenho. Eu acho que, para nós, né, a gente começava em off sobre isso, né? Todas as áreas que quando a gente está numa equipe, eu acho que a gente pode pegar isso e trazer para a gente. Não importa se você é engenheiro ou você é da área técnica, se você é um oficial de manutenção, pensar não sei se já aconteceu contigo. Às vezes eu quero dar uma ideia, né? Existem empresas, né, que trabalham com ideias, né, com programas de inovação. Sim. E aí você, no meio daquilo que você está pensando, você fala, meu Deus, não vai valer a pena. Você já meio que já faz esse crivo, né? E custo, risco e desempenho. E desempenho. Isso. É o equilíbrio dessas três coisas, né? Sim, e não é uma coisa trivial, não é uma coisa simples de a gente encontrar esse equilíbrio, porque quando a gente quer, por exemplo, diminuir os riscos, né? Então, eu quero trabalhar com risco zero. Os seus custos automaticamente vão lá para cima. Ou quando você quer um desempenho de 100% dos ativos, 100% de disponibilidade, zero falhas, seu custo vai lá para cima. Eu assisti o episódio anterior, né, com o Ricardo Bahia, ele falou uma frase muito similar, assim, existe manutenção com falha zero? Existe, mas o custo disso é exorbitante. Legal, né? Vai ao encontro do que a gente está conversando. Perfeito, aqui, tá, né? muito linkado. Poxa, perfeito, legal. Quando eu sempre tento trazer para a área, né, para a área de manutenção, para a técnica, entender isso é essencial para a gente que da base, né, técnicos oficiais, porque às vezes a gente tem devaneios, né?
Sim. A gente, eu gostaria que fazer isso, X, Y, Z. Cara, será que vai ao encontro? Acho que é importante falar, saber se vai ao encontro ou de encontro, né? De encontro. Isso. Quando você pega a instituição, a corporação, ela pode ter um objetivo. E nós, que trabalhamos com um propósito, nós precisamos sempre estar ligado, né? A chance de a gente ter sucesso como numa empresa, trabalhando com manutenção, é você entender qual é a realidade daquela empresa. Porque, por vezes, a gente trabalha em empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas, e é sempre importante estar linkado. Eu acho que, para quem está se desenvolvendo, que já está empregado, ou querendo um emprego, é importante saber, vai se preparar para uma entrevista, por exemplo, entender o que a empresa faz, qual é a missão, quais são os valores, para a gente estar ao encontro do que a empresa pensa, né? Principalmente para a gestão dos ativos. Perfeito. Bom, e aí, né? Se a gente está falando já falando algumas características, mas assim, o que é a ISO 55000 e por quê, né? Acho que já falou o que é, mas o porquê adotar? Quais são os benefícios que a gente vai ter para a nossa empresa, ou se a gente não certificar, ou levar para quem está ouvindo nossa conversa de hoje, porque o objetivo é muito esse, sabe? O que eu espero, quando eu moro longe, então eu moro longe, né? Moro longe do meu trabalho. Tá. Porque morar longe pode ser... É relativo. É relativo. Eu moro longe do meu trabalho. E aonde que eu escuto podcast? Eu escuto no carro. Então eu vou trabalhar, vou escutando algum tipo de conversa. Então a ideia é que isso agregue, né? Então vamos lá, vamos tentar olhar o que é a ISO 55000, por que adotar, e também fazer uma correlação para todos os manutencistas. Perfeito. A ISO 55000 é um conjunto de normas, né? E aí são normas diferentes de leis, não são normas obrigatórias, então são boas práticas. Então, uma organização escreve um conjunto, uma lista, né, de boas práticas, e aí isso tende, né, a tornar uma empresa mais eficiente. Então, adotar a ISO 55000 é totalmente voluntário, né? E aí a gente tem que ter isso na cabeça. São orientações, né, para a gente conseguir ser mais eficiente como organização, né? E o conjunto de normas, ela é geral e abrangente. Então, ela é escrita de uma forma para atender tanto as empresas pequenas como empresas grandes, né? E aí cabe a gente interpretar essas normas para a gente conseguir entender qual é o benefício, até onde é benéfico aplicar a norma, né? Então, tem, acho que níveis, a gente poderia dizer que tem níveis de aplicação. Você tem que interpretar a norma e ver o que é adequado para a sua empresa, né? E aí, benefícios da ISO 55000... É muito fácil de falar assim, porque como a gente está falando de gestão de ativos, né? E o objetivo da gestão de ativos é a gente ter mais subsídios para tomada de decisão. Então, o objetivo fim, se eu fosse falar assim uma frase da gestão de ativos, é a gente conseguir ter ali informações suficientes, né, e trabalhadas para a gente munir a direção, a alta direção, quem é responsável por tomar as decisões, né, de para onde a empresa vai caminhar, com a melhor informação que a gente tem. A gente só auxilia na decisão como gestão de ativos, né? E aí cabe aos decisores, né, gerentes e diretores, tomar a melhor decisão. Mas acho que o objetivo principal é a gente ter conseguir, né, levantar essas informações, trabalhar. Muitas vezes a gente usa modelos matemáticos para isso e conseguir apresentar, essa aqui é a melhor decisão. Então, a gente está sempre auxiliando, eu entendo dessa forma. E aí eu acho que esse seria o benefício principal, assim, é tomar decisões baseadas em informações, baseadas em cálculos, em estudos. E aí eu acho que isso desdobra vários benefícios. Por exemplo, a gente começa a trabalhar com conhecer os riscos que a gente está assumindo. Então, a gente assume só os riscos que a gente entende que são possíveis para a realidade da empresa. Quando a gente fala, né, dos 3 pilares, risco, custo e desempenho, tem muitos processos de gestão de ativos, muitas ferramentas que ajudam a diminuir custo, né? Porque a gente coloca o dinheiro no lugar certo, né? A gente não deixa de gastar, a gente gasta melhor. A ideia é essa da gestão de ativos.
E acaba também influenciando em desempenho. Então, a gente passa a estudar melhores decisões, isso influencia no desempenho dos ativos, acaba influenciando no desempenho financeiro. Então, permeia um pouco aí, acho que por todas as áreas, assim, imagem da empresa, se a gente tem ativos que estão disponíveis mais tempo, falham menos, então os clientes percebem menos falha. Então, acho que acaba também impactando na imagem da empresa e tudo isso. Perfeito. Acho que, assim, eu não tenho noção de como está disseminado, né? Quão popular já está a ISO, né? Eu não tenho essa noção. Mas me parece, pela forma que você explica, é que, primeiro, traz credibilidade ao estudo que foi feito. É diferente, né? Você falar que um grupo de pessoas fez uma análise e eu falo, olha, fizemos uma análise de acordo com a ISO 55000. Eu acho que, de alguma forma, na hora que chega lá o mural para quem tem o poder de decisão, leva uma credibilidade muito grande, né? Falar, isso aqui foi pautado em cima da norma tal, ou seja, não foi uma metodologia minha que eu criei agora, isso já foi estudado, já foi repetido, né? Eu imagino que a gente tenha algumas comparações em locais que deu certo isso, né? Então, para mim, pelo que eu entendi, a ISO 55000 vai ser um conjunto de, como você falou, de normas, né? Ferramentas que vão ajudar a gente a fazer uma análise do que se tem, né? Dos ativos que se tem, e para poder proporcionar a melhor decisão. Perfeito. Só uma pergunta. Geralmente, quando você acaba de fazer um estudo baseado na norma, você já aponta uma direção, ou eu digo assim, aponta a direção que por níveis de prioridade, ou como é feito isso, assim, esse nível de direcionamento? Tá. É só um mural que você abre e fala, gente, olha, os nossos ativos estão assim, vai acontecer isso daqui a tanto tempo, ou já gera tipo um laudo, né? Eu dou um exemplo, às vezes você pega um exame médico um exame, aí você vê aquelas imagens e você não entende nada, né? Sim. Aí você vai lá naquele laudo, que aí, mais ou menos, você vai conseguir entender, às vezes o médico faz a interpretação. Esse mural, ele tem uma indicação do que deve se fazer, ou são só dados? Tem sim, tá? A gente trabalha com alguns tipos de estudo, digamos assim, né? Então, na maioria dos casos, a gente recebe uma necessidade da empresa, e aí pode ser de diversas áreas. Vou citar alguns exemplos para tentar materializar. Muito obrigado. Mas acho que o passo básico, assim, quando a gente recebe uma necessidade de estudo, a gente levanta dados, a gente conversa com os especialistas, né, que tem mais proximidade com determinado ativo, determinado sistema, interpreta, né, entende esses dados, coloca os dados em um modelo matemático. Geralmente a gente usa um software para isso, porque agiliza, né, facilita. O software gera um resultado, a gente interpreta aquele resultado, né, e apresenta. E aí, geralmente, sim, ele indica uma opção que é a melhor. Mas dentre todas as opções, pode ser que o decisor escolha outra, por outros motivos, pelo momento da companhia, por questões com o fornecedor, né? Tipo um fornecedor que talvez a gente teve uma experiência não muito boa no passado. Então, é sempre um auxílio à decisão. E aí, alguns tipos de estudos que a gente pode fazer aí relacionados à gestão de ativos. Por exemplo, podemos fazer estudo de estoque. A gestão de ativos, sempre olhando de novo no pilar risco, custo e desempenho, né, desses 3 pilares. A gente tenta achar um equilíbrio e a gente pode estudar qual a quantidade ótima de estoque para manter de um determinado item. Então, a gente levanta dados, né, quantidade, por exemplo, de consumo anual daquele item, valor unitário do item, lead time de fornecedor, coloca tudo isso no modelo matemático. Aí o modelo vai nos indicar, por exemplo, que para determinado item de estoque, o ideal seria a gente manter 3 itens em estoque. Um exemplo. E o software, inclusive, nos diz que com esse nível de estoque, a gente corre X risco de falta, por exemplo, né, e X custo de armazenagem. E pode ser que a gente ache esse risco ok, ou pode ser que a gente ache que é um risco muito acima. E aí, não, vamos seguir uma outra orientação. Outro exemplo, precisamos aquisitar um ativo novo, um equipamento grande, caro, por exemplo. Qual a melhor tecnologia, qual o melhor fornecedor? A gente consegue também estudar isso pela gestão de ativos, né?
A gente vai comparar o custo do ciclo de vida do ativo, então a gente vai levantar todos os custos dessas opções, desde o custo de especificar, né, fazer o design, fabricação, instalação, transporte, se tiver importação, os custos de manutenção preventiva e corretiva, o custo da falha daquele ativo, até o custo de descarte. Coloca tudo isso de novo num modelo matemático, e aí já é um outro software, né? E aí ele vai dizer qual é a melhor opção para a gente aquisitar um ativo. Vai dizer, esse ativo aqui é a sua melhor opção, falando, né, em custo do ciclo de vida. É o menor custo do ciclo de vida em determinado horizonte de tempo. Mas aí, de novo, né, é uma orientação. Pode ser que a gente vá por esse caminho ou não. Já tive dos dois lados, assim, dos dois momentos. O que eu acho interessante é assim, você falou uma coisa algumas variáveis, né, para você falar, quando você falou de estoque. Uhum. Eu posso ter um equipamento que não tem um histórico de quebra, de falha, só que também se acontecer algum problema, para importar, demora muito. Um ano esperando. Essas variáveis, quando você fala de um modelo matemático, né, porque são muitas variáveis. Sim. E uma outra coisa importante que para mim acho que é legal a gente pontuar é que seria muito bom se nós tivéssemos a oportunidade de olhar para o ativo desde a compra. Você já comprar o ativo pensando a curto, médio e longo prazo, Sim. né? Que aí você consegue cuidar desse equipamento desde o começo. A gente tem ativos que são mais antigos também. Eu sempre toco nesse assunto. Porque a gente vive aí bastante tempo, né? Sei lá, 70, 80, 100 anos. Cada dia a gente vai viver mais. Deus Mas quiser. A gente falava até antes, né? Legal quando a empresa tem colaboradores que trabalham durante muito tempo numa mesma empresa. E a nossa preocupação tem ativos que duram anos, décadas, né? E aí ter essa gestão, por exemplo, hoje você faz gestão de ativos e daqui a um tempo, se você for para uma outra função, uma outra pessoa vai pegar aquele trabalho, né? Perfeito. Então você deixa um legado, né? Sim. A pessoa pode falar, poxa, que trabalho que foi feito, né? Um bom trabalho. Quanto às variáveis, você falou uma coisa que eu achei bem interessante. Se aproximar, né? Se aproximar dos especialistas, Sim. se aproximar da área técnica. E eu acho que, falando da manutenção, da equipe de manutenção, a gente sempre pega muito no pé, né? Dos inputs que a manutenção Perfeito. que a manutenção faz. Qual a importância da qualidade de informações que a equipe de manutenção coloca no sistema? Eu diria que é importância máxima, assim, para a gente, porque o primeiro passo, como eu disse lá, quando a gente vai fazer um determinado estudo, e aí qualquer tipo de estudo, o primeiro passo é levantar dados. Então, a gente vai olhar o histórico, vai olhar o que já aconteceu no passado, quanto tempo temos aquele ativo, quantas vezes ele falhou, qual o nosso custo médio de corretiva, custo médio de preventiva, consumo de sobressalentes. Então, tudo isso a gente vai buscar. Se a gente não tem os dados lá, os registros, ou se a gente tem registros com pouco detalhe ou pouca qualidade, acaba que fica um pouco mais difícil, né, de fazer os estudos, de fazer as simulações. Porque aí a nossa única opção é recorrer aos especialistas e aí fazer reuniões, né, e ir levantando os dados ali em conversas, e aí ele vai pegando pela memória, e aí, poxa, veja, é mais difícil, demora muito mais. Ter os dados no sistema não nos tira a obrigação de conversar com um especialista, é muito importante, porque é ele que conhece o dia a dia, né? O engenheiro ou o técnico de manutenção é quem está ali no dia a dia do equipamento, ele tem o histórico mesmo do equipamento. Mas a gente sempre vai conversar com a manutenção. Mas os dados estando ali de cara, a gente já faz um primeiro levantamento, já entende. Se é um ativo que eu nunca estudei, um sistema que eu não conheço, eu já consigo começar a compreender o comportamento daquele ativo, né? Eu já vou para essa reunião com a manutenção já mais direcionada, já sei o que eu preciso perguntar, já sei o que eu preciso extrair dali, né? Então fica mais fácil a conversa. E eu vejo também a manutenção muito importante na outra ponta também. Então, no início é muito importante pela questão dos registros dos dados, mas no final dos estudos também a gente sempre volta para a manutenção, porque é muito importante também a validação da manutenção, porque no final ela que está no dia a dia junto com o ativo. Então, ela vai conseguir ter a percepção para dizer se o que eu modelei,
Se os dados que eu inputei lá e a forma que a gente está vendo o resultado faz sentido para o dia a dia e se reflete de fato a vida daquele ativo. Ou se é alguma coisa que está muito distante. E aí, se ele indica que está muito distante, a gente tem que dar um passo atrás, rever algum dado, rever a forma que a gente imputou os dados no software, porque não adianta a gente levar para frente um estudo que não reflete a realidade. Então, eu vejo a manutenção muito importante nesses dois pontos, assim, tanto no início como no final. E uma coisa importante também acho que de falar, eu acho que uma característica muito da gestão de ativos e da gente que trabalha ali com as ferramentas e o processo da gestão de ativos é que ela permeia a companhia inteira. Então, quando eu vou fazer um estudo de gestão de ativos, eu tenho contato com muitas áreas da companhia. Então, suprimentos, planejamento de estoque, almoxarifado, manutenção, operação, meio ambiente, às vezes, segurança do trabalho. Então, todas essas áreas são importantes, elas dão input para a gente. Uma informação muito importante que também não está ali, não é informações primárias, assim, digamos, de um registro de manutenção, que a gente precisa da manutenção, se um ativo falhar, o que acontece? Quais são os impactos? Geralmente é a manutenção que vai me dizer. Ela conhece ali o ativo, né? Tem algum impacto para a operação, tem algum impacto em segurança, tem algum impacto em meio ambiente? A manutenção consegue me direcionar também nesse sentido. Então, eu acho que é primordial assim, a proximidade, né, com a manutenção para coletar dados e para validar resultados depois, assim, resumindo. Perfeito. A gente fala sobre conscientizar, né? A manutenção, quem está lá em campo, ela não pode fazer só por fazer. Eu costumo falar que quando você pede alguém para fazer algo, porque você mandou a pessoa fazer, pediu a pessoa fazer, ela vai até fazer. Só que a hora que você não estiver mais por perto, ela não vai fazer mais daquele jeito. Sim. E eu não sei como eu consigo expressar isso, mas eu acho que todos os colaboradores, todos os profissionais estão cada dia mais esclarecidos. Né? A gente pensa, a gente está tendo um melhor acesso à educação, ao ensino, à cultura, né? Hoje, uma ferramenta dessa, né, como o podcast, ela acaba chegando de fácil acesso. Então, chegou-se o tempo, né, de a gente conscientizar, entender. A gente tem vários líderes aqui que escutam a gente precisa conscientizar, explicar o porquê. Eu tenho certeza que se você investe um tempo com a sua equipe, conscientizando, né? Não chegar e falar, olha, tem que ser feito dessa forma, mas tem que ser feito dessa forma, explicar o porquê que tem que ser feito. Sim. E até porque a equipe, ela consegue dar ideias, e essas ideias precisam subir, né, Juliana? Sim. Exemplo, muitas ideias que acontecem, que tem desdobramentos, vêm da base, vêm, sabe, dos eletricistas, dos mecânicos, dos técnicos. E é importante a gente conscientizar essa galera. Tenho certeza que quem está estudando a gente vai aprender um pouco mais dessa norma e vai entender um pouco mais sobre a gestão de ativos. Esse material, você falou que fez um treinamento sobre isso, né? Sim. É importante a gente multiplicar isso, a importância de ter os inputs corretos. A gente estava falando de ativos e como eu te perguntei no começo, né? O conhecimento do colaborador é um ativo, e dessa forma, conscientizando, eu acho que a gente consegue ir por um bom caminho. Uma dúvida. Falha de equipamento. A norma, ela vai trazer definições de falha, tipo, para os ativos? Exemplo, o que é uma falha talvez com perda com indisponibilidade, ou uma falha que não gera que não é falha, é defeito. Que é falha, é defeito. Ela dá um norte para a gente nesse caminho? Sim, tem muito essa discussão. Não sei se é bem na ISO 55000 que a gente vai conseguir uma definição mais prática do que é falha ou não. Mas eu acho que a gestão de ativos precisa muito desse conceito também, permeia muito nesse conceito. Quando a gente vai levantar, por exemplo, os dados do sistema de registro de manutenção, a gente precisa conseguir separar o que é falha e o que não é falha. E aí a norma diz sempre que a falha é quando a gente tem perda da função do equipamento. Então, se o equipamento continua funcionando,
com o objetivo que ele foi fabricado, né? A gente diz que não foi falha. Não tem uma falha. Talvez a gente tenha uma perda de capacidade em outro sentido. Então, por exemplo, uma escada rolante, né? O objetivo dela é transportar o cliente entre 2 níveis, né? Então, se a escada rolante está ali funcionando, ela está ativa, né? Se ela para de andar, digamos assim, né, de subir, ela falhou. Mas se ela estiver funcionando com algum barulho, talvez ela ainda não falhou. Perfeito. Se ela estiver funcionando e aí o corrimão está um pouco, não está no seu melhor estado, ainda não falhou. Se a gente estiver olhando para o ativo escada, né? A gente está com defeitos, indícios que isso pode levar a uma falha, né? É o que a gente consegue perceber primeiro, e se a gente consegue atuar no tempo devido, a gente impede que a falha aconteça, né? Entendi. Mas a gente tem essas definições, são muito presentes na gestão de ativos, principalmente quando a gente fala em manutenção centrada em confiabilidade, que a gente está tentando aí buscar uma melhor forma de definir as estratégias de manutenção, manutenção preventiva, corretiva, preditiva. E aí, de novo, a gente olhando custo, risco e desempenho. Olhar para aquele cara ali e falar assim, esse aí eu preciso ter um cuidado maior ou menor, né? Uma coisa interessante, quando a gente fala que adotou-se a ISO 55000, você vai ter gestão sobre ativos, mas não precisa ser de todos os ativos, né? Como é que funciona isso? Você justifica aquilo que você faz uma gestão devido à criticidade? Como é que funciona? Você tocou num ponto interessante, assim. Quando a gente implementa um sistema de gestão de ativos, né, uma das primeiras coisas que a gente define é a abrangência daquele sistema, quais são os ativos que vão fazer parte ou não. Eu acho que, basicamente, todos os ativos estão ali da empresa, são abrangidos ali pelo sistema de gestão de ativos. E aí, quando a gente fala de ativos da empresa, geralmente são os ativos operacionais, industriais. Geralmente, a gente não trata num sistema de gestão de ativos, por exemplo, mesa, cadeira, são os ativos de escritório, por exemplo, que não impactam no serviço fim, né, no objetivo fim da companhia. Então, são mais os equipamentos, né? As pessoas, o conhecimento, tudo aquilo que a gente falou no início. Mas uma coisa interessante a gente vai aplicar um sistema de gestão de ativos olhando para todos os ativos de uma determinada empresa, mas a gente não precisa tratá-los todos da mesma forma. Isso é um passo importante quando a gente está falando de uma implementação do sistema de gestão de ativos. Um dos passos que a norma fala é ter um processo para avaliar a criticidade dos ativos para o negócio. Então, a partir de um processo estruturado, com critérios definidos, e aí a norma não te fala quais critérios, né, nem te fala como fazer, mas ela fala que a gente precisa ter uma forma da gente classificar o impacto daquele ativo para o negócio. Então, se a gente não tiver aquele ativo, ou se aquele ativo falhar, qual é o impacto para o negócio da empresa? E aí a gente tem que pensar na empresa mesmo como um todo, o negócio fim da empresa. Essa é uma forma da gente conseguir ranquear, digamos assim, os ativos por criticidade. E uma coisa que a gente faz, por exemplo, a gente define limites ali para os ativos. Os ativos mais críticos, né, aqueles que ficam acima do ranking, são os ativos que a gente tem que ter mais cuidado, olhar para eles com mais carinho. São os ativos que a gente precisa ter planos de manutenção mais detalhados ou mais frequentes. São os ativos que a gente precisa acompanhar com indicadores mais de perto. Provavelmente são os ativos também que a gente vai ter mais investimentos ou mais estudos naqueles ativos para a gente acompanhar de perto se eles estão na sua vida produtiva ou se eles já estão chegando próximo ao fim de vida útil. Então, são os ativos que a gente olha mais com mais carinho, digamos assim, né? Mais de perto mesmo. E aí tem aqueles ativos que ficam lá no finzinho do ranking, são os ativos que a gente precisa. Todos os ativos são importantes, mas são ativos que ou eles são novos, ou eles estão ali, não te dá muito problema, não temos muita falha, ou se ele falhar, o impacto para o negócio é bem pequeno. Então, esses ativos a gente tem um nível diferente de olhar para eles. Então, a gente vai pode ter uma manutenção mais corretiva ao invés de preventiva. São itens que talvez não precise de grandes investimentos. Talvez o quebrou, trocou, funcione, né? Perfeito. Você consegue comprar rápido, né? Se o impacto na sua operação, na sua produção for pequeno, talvez você consiga ficar com aquele ativo parado até conseguir
um sobressalente. Perfeito. Existem os indicadores, né? Acho que isso é importante. Como é que eu sei, como é que eu consigo ver que está funcionando? Porque, pelo que eu entendo, exemplo, se eu chego e tenho que fazer uma troca emergencial de equipamento que apresentou falha total, perda de vida útil. Uhum. Isso pode ser um termômetro que nossa gestão de ativos não está legal. Só que também, ou não, né? Talvez possa ser um equipamento, como você falou, que está dentro daquele de você conhecer quais são os impactos, né? Você usou uma palavra muito legal, né? O equilíbrio, né? Ter esse equilíbrio. Então, o que você acha que são os indicadores? Exemplo, você está trabalhando, não sei, há X tempo numa empresa para você poder implantar a gestão de ativos. Quais são os indicadores que o nosso trabalho está dando certo? Na nossa manutenção, o número de falhas, a gente conta muito isso, né? Sim. Exemplo, a gente faz uma preventiva e o grande, talvez o indicador nosso de que a nossa preventiva está efetiva é que o número de falhas diminui. Perfeito. Então, se você está naquela correria o tempo todo, né, a gente sempre fala, a ideia é que a corretiva esteja tranquila, porque a preventiva está sendo bem feita. Na questão de gestão de ativos, quais são os indicadores que dão um bom sinal ou mau sinal de que as coisas estão indo bem ou que não estão indo legal? A gestão de ativos, ela vai olhar para tudo isso, assim, ela é, vamos dizer, uma película que envolve tudo isso dentro da empresa. Quando a gente olha para a norma diz que a gente precisa monitorar e acompanhar, né, o desempenho dos ativos através de indicadores, mas ela não vai dizer para a gente quais indicadores. Ela até cita alguns exemplos, mas ela não vai dizer você precisa desse indicador, né? Fica aí a cargo aí de cada empresa, cada organização tem uma atividade diferente, né? E aí precisa de indicadores diferentes. Mas falando do âmbito de gestão de ativos, a gente olha desde os indicadores operacionais, né, do desempenho do ativo, e você diz falha, número de falhas, ou o tempo médio entre duas falhas, o tempo médio de reparo daquelas falhas, né? Isso tudo é acompanhado pela gestão de ativos e a gente vai um pouco além também, né? A gente olha, por exemplo, o custo de manutenção corretiva por equipamento ou por sistema. A gente pode acompanhar muito a questão do custo, a questão da disponibilidade, né? Qual o percentual de tempo que aquele ativo está disponível para a operação ou para o cliente, né? Então, isso também pode ser acompanhado. E até os indicadores financeiros assim, da empresa como um todo. Então, tipo, se a gente vai olhando um pouco cada vez para um olhar mais macro, tudo que a gente faz ali na operação e na manutenção vai subindo, né, e impacta nos indicadores maiores da companhia. Então, impacta lá na questão da receita, na questão do EBITDA da companhia. Tudo isso podem ser indicadores acompanhados pela gestão de ativos, tá? A gente acaba tendo, até como manutenção, como engenharia, como operação, a gente acaba tendo um pouquinho de responsabilidade sobre todos esses indicadores, né? É interessante a gente falar desse assunto, né? Eu tento sempre fazer analogia para todos, né? Para a gente olhar os benefícios disso para todo mundo. Quando a gente pede uma informação, quando eu falo assim de um indicador, né? A gente precisa ter muita tranquilidade, entender que é um processo, às vezes você está implementando, vamos supor que a gente tem uma empresa pequena, né? Uhum. A gente vai olhar para os nossos equipamentos e tem que ser sincero, né? Com aquilo que a gente tem o controle, Sim. com aquilo que a gente não tem o controle, mas nós queremos ter. Sim. Então, exemplo, ter um choque de realidade. Eu acho importante isso, né, Juliana? Você olhar assim, olha, até aqui está tudo muito bem, só que apareceu um ativo que eu não estava mapeado, né? E aí, daqui para frente, vamos acertar. É importante, né, ter essa visão realista, né? É bem legal conversar contigo sobre isso, tanto agora quanto depois, que é muito equilibrado. Não só o equilíbrio que você explicou, mas é muito equilibrado a forma que você dispõe as informações. Bom, tentando mais uma vez trazer benefícios tanto para a parte da engenharia, mas também para a parte da manutenção, uma das coisas que eu achei muito interessante é a matriz de criticidade. Sim. Que eu acho que isso ajuda a gente a tomar decisões incrivelmente, né? Exemplo, seja você um gestor na sua equipe, não importa. Você, por vezes, a gente se questiona sobre as nossas decisões. E aí eu não estou nem falando de decisão financeira, não. Estou falando de decisões estratégicas de manutenção. Sim. E aí eu li um pouco sobre matriz de criticidade e eu achei que tem tudo a ver com a nossa área, com uma pequena equipe. Então você tem algumas demandas, por exemplo, uma equipe de manutenção tem ordens que são abertas e aí você define
por exemplo, lá no SAP você tem lá a definição de nível de prioridade. Sim. Né? Essa matriz de criticidade funciona como? E para a gente, né? Para a gente aprender. E como que você acha que a gente consegue utilizar no nosso dia a dia para definir a nossa tarefa? A matriz de criticidade remete àquele processo que eu disse que a norma ela diz que a gente precisa ter, né? Que é classificar a criticidade dos nossos ativos. E aí cada empresa vai fazer da forma que achar mais adaptado, né, ela. Então, mas a ideia é que se definam critérios, alguns critérios que a gente vai avaliar todos os ativos naqueles mesmos critérios. No final, a gente tem uma pontuação final para cada ativo e a gente faz um ranking, né, de criticidade. Os ativos que estão no topo da lista, né, a gente organiza da ordem decrescente, né, do maior para o menor. Quem está no topo da lista, em teoria, são os ativos mais críticos, né? Aí quem está mais lá embaixo são os ativos menos críticos. Essa informação da matriz de criticidade, ela pode ser usada para N coisas, assim. Pode ser usada desde definição de estratégia de manutenção, né? Quais são aqueles ativos que a gente vai fazer uma manutenção preventiva ou que a gente vai monitorar, por exemplo, gastar um investimento para conseguir monitorar em tempo real, por exemplo, são ativos críticos para a companhia. Quais são aqueles ativos que a gente pode ter uma estratégia corretiva, né? Espera quebrar para aí sim atuar no ativo. A matriz de criticidade também pode nos dizer quais são aqueles ativos que a gente precisa investir um pouco mais de dinheiro. Então, quando a gente está falando, né, de investimento, de CAPEX, são os ativos mais críticos para a companhia. Então, a gente entende que são os ativos que a gente precisa deixá-los sempre em bom estado, de funcionamento e tudo mais. Então, a gente pode garantir mais investimento para eles. Podem ser ativos que a gente pode estudar com um pouco mais de detalhe. Então, são ativos importantes que a gente precisa conhecer mais todos os detalhes do ciclo de vida. Então, fazer estudos ali do ciclo de vida do ativo para entender em que fase que ele está. Se ele está num tempo ainda produtivo, né, em plena capacidade, ou se ele ainda já está chegando ali no fim da sua vida econômica, da sua vida útil. E a gente precisa começar a pensar em formas de substituição, ou reforma, retrofit. Então, acho que a matriz de criticidade ajuda a gente ter um esquema mesmo, um mapa de como estão os ativos, e aí sempre relacionado à criticidade para o negócio. E, de novo, os critérios, cada empresa define da melhor forma para ela, né, para o seu negócio. Mas eu acho que uma coisa importante da gente falar, pelo menos quando eu participei da implementação, né, de um sistema de gestão de ativos, é muito importante que essa matriz de criticidade seja construída com a empresa inteira, que tenham responsáveis de todas as áreas, representantes de todas as áreas e de todos os níveis também. Não adianta só os gerentes ou a alta direção participar. Porque a gente precisa, de novo, da percepção do técnico que está no dia a dia ali do ativo, e a gente precisa também da percepção da alta direção, de quanto aquilo é crítico para o negócio como um todo, uma visão macro, né? Um olhar estratégico também. E o ponto disso também, que além de você coletar essas informações de todas as áreas, é que todo mundo precisa se sentir dono daquela informação no final, daquele resultado. Porque senão depois eu falo que o determinado ativo é o mais crítico e por isso a gente vai dar uma atenção maior para ele. Mas se outras pessoas não concordam com isso, né, se todo mundo não está alinhado, a gente não consegue, de fato, implementar essa estratégia no final das contas, né? Todo mundo tem que se sentir dono, construir junto. Faz total sentido. Eu acredito muito nisso. Quando você se sente parte do projeto, Isso. lógico que cada um nas suas... No que diz respeito, né? Você se sente corresponsável. Exato. E eu acho que vai muito com o nosso tema do nosso podcast, né? A gente quer que todos os colaboradores entendam um propósito. Perfeito. Então, você falou sobre a gestão de ativos, que você frisou isso muito bem, que é preciso que todos abracem, né? Entendam isso. O que está acontecendo. Vai muito ao encontro que eu falei sobre das pessoas estarem cada vez mais esclarecidas. Eu acho que Sim. cada dia mais a gente tem que entender que a gente precisa dividir essas informações, investir tempo nisso, né? Sim. E aí o que eu imagino é como criar ferramentas para aproximar essa galera. Porque às vezes a nossa demanda é tão grande que às vezes, poxa, eu não tive tempo de dividir, né? Sim. Mas a gente precisa criar ferramentas para poder aproximar essa galera. E como é que você acha que um exemplo de uma ferramenta que funciona? Tá.
vou remeter a um tema que você um termo que você usou lá atrás, numa, né, dessas perguntas, que você falou sobre credibilidade, que na teoria, e vou frisar aqui, na teoria, os estudos, né, os resultados de estudos da gestão de ativos têm mais credibilidade. Mas a minha experiência com isso aqui é muito na teoria, porque quando a gente estava ali implementando o sistema de gestão de ativos, era novidade para todo mundo. E aí o maior desafio foi fazer todo mundo conhecer primeiro o tema, o assunto, porque é natural, é um assunto novo, então cada um entendia de uma forma diferente. A gente teve esse desafio de tentar trazer todo mundo para a mesma página. Era novo para a gente também. Então, tentar trazer esse conhecimento e desde o início mesmo, assim, o que é ativo, o que a gente estava conversando aqui, né? Então, acho que a maior preocupação desde o início aí de um projeto de implantação de gestão de ativos é trazer todo mundo para a mesma página, no sentido de conceito, primeiro, o que é a gestão de ativos, qual é o objetivo assim, do projeto de implantação ou da gestão de ativos como um todo, que no final é tentar fazer a gente tomar decisões de uma forma melhor. E eu acho que a única ferramenta assim, que dá certo é a proximidade. Então, nessa experiência que eu tive com a implantação, a gente tinha marcos muito frequentes de contato com diversas áreas. E aí, com todos os níveis também. Foi um desafio muito grande também a alta direção também. É um nível que está, às vezes, muito distante da gente. São muitas camadas, né, até chegar lá. E aí a gente precisa fazer a informação chegar em todas as direções e tentar chegar da mesma forma, né, com o mesmo nível de detalhe e talvez com a mesma riqueza. Então, a gente tentou muito e acho que a gente não pode deixar isso morrer, a proximidade. Então, todo momento trazer o assunto para a pauta, assim, para o nosso dia a dia, contato, conversar, às vezes um a um, assim, às vezes levar uma apresentação um pouco mais estruturada. Então, acho que não tem uma fórmula mágica, assim, acho que vai depender da cultura de cada empresa, do tamanho de cada empresa. Mas, assim, o que eu senti, assim, é a proximidade, é conversar com as pessoas. Porque, no final, vai ser são as pessoas que vai fazer funcionar ou não. Perfeito. Né? Eu acho que, pra gente, né, a gente tem que sempre se perguntar se a gente é ponte ou se a gente é muro, né? Isso. Porque, às vezes, a gente se comporta como muro, né? Que o conhecimento bate e volta, você não faz ligações. Verdade. Eu acho que o feeling, né, o sentimento que nós precisamos ter quanto a quem trabalha com propósito é ser ponte, é fazer, como citou a ferramenta, a proximidade, né? E quem traz essa proximidade são as pessoas. Perfeito. E a gente não consegue, por mais que a gente tenha essa consciência, né? A gente não consegue ser ponte, como você disse, o tempo todo. Nesse processo, eu me peguei várias vezes sendo muro. Poxa, legal essa várias reflexão. vezes. E eu estava ali à frente do projeto também. E hoje eu estou à frente da gestão de ativos. E às vezes eu me pego assim pensando, nossa, mas que trabalho fazer isso? Será que vale a pena? E aí depois eu me puxo do tipo, não, vale a pena por causa disso, disso, disso. Nosso objetivo é chegar lá na frente dessa forma. E às vezes eu preciso, para mim mesma também, confirmar, né? Reafirmar a importância de ser ponte. E aí, por isso, a importância de estar sempre próximo também. Não adianta você ir lá, apresentar uma vez a gestão de ativos, né? Dizer, olha, isso é bacana, isso é importante para a empresa, é importante para o seu conhecimento, e esquecer. Né? Acho que é a proximidade, é toda hora, é lembrar. Bons relacionamentos pessoais, profissionais, perfeito, né? Perfeito. A gente fala sobre bons relacionamentos, e aí não é sobre romantismo sobre isso. Quando a gente fala sobre bons relacionamentos, não é porque é produtivo ter bons relacionamentos. Sim. A gente já tem outras dificuldades e desafios no nosso ramo, né? Sim. Então, quando a gente tem boas pessoas que fazem, né, acontecer, são essas pessoas que a gente precisa estar perto, né? Perfeito. Então, se você me perguntar hoje qual foi o maior desafio que a gente teve assim durante a implantação e qual foi o maior sucesso, eu vou dizer pessoas. Assim. A gente tinha uma preocupação muito grande com gestão de mudanças, que basicamente
é você olhar para as pessoas quando você está propondo uma grande mudança como essa, né? Quando a gente está implantando a gestão de ativos numa empresa, numa companhia, a gente está propondo que a gente passe a tomar decisões de uma forma diferente. Então, todo mundo está acostumado a tomar decisão de uma forma e a gente está propondo um novo caminho. Não adianta só eu falar, olha, isso aqui é muito melhor, vai te trazer mais benefício, vai te trazer mais eficiência ou mais lucro. A pessoa não vai acreditar em mim facilmente de que a minha forma é melhor. Né? Tem todo um trabalho de, primeiro, entender o lado dela também, né? De por que ela acha que o jeito que a gente já faz hoje deveria ser mantido, né? Entender, explicar, ouvir, conversar, dialogar. E tudo isso está dentro dessa gestão de mudança, porque mudar é desconfortável. Né? Mudar dói. Com certeza. Mudar ter uma cosmovisão, né? Uma equipe grande, uma empresa grande. Você citou aí um assunto que eu até coloquei no LinkedIn esses dias, a ideia do complexo de Gabriela, né? A pessoa está acostumada. Sim. Não é de propósito que ela está fazendo isso, está causando impedância. Não, é porque é difícil para ela. Sim. Tem algumas decisões que cabem ser ruptivas, né? Então, por exemplo, tem coisa que não acabou. A partir de agora vai ser assim. Sim. Mas eu volto a falar. Tirando os extremos, para mudar uma cosmovisão, você precisa de gente com paciência, gente que entende o outro, que tem empatia pela forma que a pessoa fazia, né? Fazia as atividades. Bom, legal, cara. Eu acho que... E é o diferencial nosso. Quando a gente... Tem muita gente, Juliana, que está precisando se recolocar no mercado de trabalho. E também tem muita gente que trabalha que entrou que virou aquele cara chato, sabe? Que a pessoa só reclama, nada tá bom. Uhum. Então, assim, é importante pra gente, se a gente quer ter desenvolvimento profissional, quer melhorar subir, né? Além estudando sempre, claro, mas ter novos cargos, novos direcionamentos, a gente precisa entender isso. Nós precisamos ter bons relacionamentos, ser ponte, fazer as coisas acontecer. Eu costumo dizer que às vezes a pessoa, quando lembra da gente, lembra de um problema ou de uma solução? Né? É verdade. Tomara que estejam lembrando da gente solução, na solução. Bom, cara, passa muito rápido o tempo, né? Muito. Eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Eu vi lá, tem a 55 mil, a 55.001, 55.002. Vamos lá, são coisas diferentes que eu preciso estudar. Como é que funcionam essas variações? O que de repente, nenhuma variação, desculpa, tá? Não, tranquilo. Quando a gente fala da norma ISO 55.000, ela vem com um conjunto. Basicamente, são esses 3 documentos, né, que você citou, mas elas andam juntos, tá? Uma complementa a outra. A ISO 55.000, ela vai dizer quais são os conceitos, as terminologias da gestão de ativos. Então, vai explicar o que é um ativo, o que é gestão de ativos e apresentar as terminologias que vão ser utilizadas nos outros 2 documentos. Tá? Então, é como se fosse uma introdução. Perfeito. Tá? A ISO 55.001, ela vai dizer os requisitos. Quais são os requisitos que a empresa precisaria atender para estar conforme a norma? E aí ela vai subdividir esses requisitos, né, em disciplinas para ficar mais fácil ali de atender, né, de entender também. Então vão ter alguns sub-requisitos, que ela vai dizer então o requisito de comunicação, como deve ser, o requisito de padronização de processo, como deve ser, de acompanhamento dos ativos e tudo mais. Então isso é a 55.001. E a 55.002 vai dizer diretrizes para a implantação da norma. Então, como que deve ser, como que a gente deveria ter esses requisitos implantados. Mas, de novo, assim, são orientações gerais. A norma é bem aberta quando a gente vai ler, justamente para que ela possa ser aplicada, no meu entendimento, né, que ela possa ser aplicada a diversas empresas, a diferentes ramos, a diferentes tamanhos de empresa também. Então, cabe também a nossa interpretação daquelas diretrizes, mas ela te dá um caminho, um direcionamento. Pô, perfeito. Basicamente, elas andam junto. Legal. A gente tem na nossa cabeça a importância de cuidar dos ativos da melhor forma possível. Acho que a nossa conversa hoje conseguiu falar para todas as direções, né? Que bom, que bom. Obrigado.
Eu costumo falar que a gente consegue falar para níveis diferentes, né? Cargos diferentes, e essa é a ideia. Eu acho que falar desse assunto, igual a gente está conversando hoje, né? É essencial para tornar-nos profissionais melhores. E é muito legal falar com você, conversar contigo, Juliana. Bom, muito bom. Foi um prazer. Mais uma conversa inspiradora, né? Eu acho que todos nós vamos ter a oportunidade de pesquisar mais sobre o assunto. Como eu falei, se você é engenheiro, técnico, eu acho que você pode pegar alguns bizus e lembrar que é importante se preocupar com os ativos, gerenciar no que se diz a respeito na sua sala ali onde você está, que é muito ruim quando alguém te pede uma informação e você não sabe. Não, eu vou ter que ir em campo. Nossa, mas a gente está em campo quase sempre. E aí quando alguém pede uma informação, é bom quando está tudo... tudo amarrado, né? Amarrado. Eu acho que a gente tem que ser cada dia mais organizado. Juliana, eu queria te pedir para que você deixasse as suas considerações finais e já te agradeço mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado, tá? Para você deixar um recado aí para a galera, a pessoa da manutenção, tá bom? Tá ótimo. Eu que agradeço, foi um prazer. Eu não acreditei quando você me falou que, poxa, é um bate-papo informal e passa super rápido, a gente nem percebe, é verdade mesmo. Fiquei super à vontade, obrigada. Obrigado. Eu acho que se eu pudesse concluir, né, uma forma interessante aí para concluir nosso bate-papo sobre gestão de ativos, pautar muito nessa questão que o Silvio falou de conhecimento. Eu acho que é interessante a gente buscar para a gente, né? Apesar da gente hoje trabalhar em uma determinada empresa, o conhecimento é nosso, a gente vai aplicar na empresa, mas ele fica para a gente, faz a gente crescer, ser melhor, né? Falando especificamente do conhecimento da gestão de ativos, da ISO 55000, eu acho que ela é muito interessante para todos os profissionais, todos os níveis de profissionais, tanto na manutenção, tanto na operação, na engenharia, enfim, porque ela traz muito para a gente a ligação da estratégia do negócio com a parte operacional. Então, a gestão de ativos tem um pouco desse objetivo de ser a ponte, a ligação entre a estratégia operacional e aí um olhar mais de negócio, um olhar mais de estratégia, um olhar mais de dono, digamos assim, mas sempre linkando com o campo, com o ativo, então com o que a gente pode fazer no dia a dia, com a técnica. E é muito interessante quando a gente começa a estudar sobre isso, porque a gente consegue fazer esse link. E a gente, acho que abre a nossa cabeça, né? Abre os nossos horizontes, e a gente consegue conversar muito mais amplo. Assim, a gente consegue ter um olhar muito mais amplo e permear por esses dois, digamos assim, dois mundos. E isso eu vi para mim, assim, aconteceu para mim. Hoje eu tenho um pouco mais de facilidade de enxergar o micro e enxergar o macro. E esse exercício é importante e depois a gente vai ver que traz até, enriquece a nossa vida também, o nosso dia a dia, a nossa vida pessoal. A gente consegue fazendo esse exercício. Então, eu acho que eu trouxe um pouco disso para mim, pessoal, e é uma característica minha já gostar de estudar e tudo mais, mas eu sinto isso como um ganho para mim. Eu acho que a gestão de ativos também teve essa questão de ganho de visão, de estender assim, os horizontes. Eu acho que pode ser para vocês também. Então, me bota à disposição. Se quiserem bater papo, comentar depois embaixo do vídeo, a gente trocar assuntos, enfim, continuação do podcast. Legal. Fico aí à disposição. A gente não você falou assim, a gente não consegue nem linkar, né, a gestão de ativos que a gente faz em casa. Tem assunto aí. Tem assunto para dar e vender. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que prazer. A gente está preparando uma coisa legal para o final do ano, né? A gente vai juntar todos os entrevistados até dezembro para a gente fazer uma live juntos, né? E falar de assuntos genéricos. Imagina, juntar pessoas na gestão de ativos como você, pessoal de via permanente, de transmissão, né? Pessoas de trabalho. Ótimo. Vai ser pessoas variadas, né? A gente vai juntar essa galera até o final do ano. E a gente está muito feliz, né? O podcast Manutenção com Propósito, embora seja sempre eu aqui, né? Entrevistando, perguntando, tem uma galera por trás que dá um super apoio, né? Que está sempre com a gente, porque a gente gosta muito e a gente acredita que você, através da manutenção, você vai ter sucesso no seu trabalho e também ter sucesso na sua vida. Juliana, mais uma vez, muito obrigado.
Peço a você mais uma vez, compartilhe esse vídeo. Se você está assistindo, ouvindo no carro, como eu falei que eu faço, compartilha para algum amigo da manutenção. E até a próxima. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu, Juliana. Obrigada, Silvio.